Depois de 6 meses sem gravar vídeo, eu percebo que o tempo passa realmente rápido. Porque parece que foi outro dia que eu comecei esse canal e já teve tempo suficiente para ficar 6 meses sem gravar vídeo. Mas enfim, colégio e terceiro ano, tudo isso significa... E Netflix também, essa é uma boa desculpa. Tudo isso significa pouco tempo para gravar vídeo, mas eu voltei. E eu tô aqui hoje pra falar de A Esperança, o Final. Apesar que o nome é Jogos Vorazes, A Esperança Final. Nome grande. Mas enfim. É muito difícil falar desse filme porque parece que foi outro dia. E se você parar pra pensar bem, foi realmente outro dia. Em 2011 que eu li o primeiro livro e ainda não tinha saído nenhuma imagem sobre um possível filme. Possível filme não, porque eu acredito que na época de 2011 já era confirmado que iria haver esse filme, mas eu pelo menos não fazia ideia de que aquele livro que eu estava lendo iria virar um filme. Mas eu li aquele livro e logo em seguida li Em Chamas e depois A Esperança e começaram a sair fotos do primeiro filme. Eu comecei a descobrir sites que tinham fãs sobre aquele filme. Outras pessoas haviam lido aquele livro que eu li. Eu infelizmente não acompanhei tanto assim a época que Harry Potter era lançado e eu só vi os 2 últimos filmes no cinema. Então eu não realmente acompanhei essa coisa de ser fã, esperar por um filme, olhar no site por notícias e imagens do set e novos cartazes e ir para eventos. Tudo isso era muito novo e tudo isso era tão incrível e eu simplesmente fiquei fascinado. E esse dia, o dia que eu veria A Esperança sendo adaptado para o cinema, parecia estar tão longe e já chegou e já passou. Mas foi uma ótima caminhada, eu só tenho a agradecer tudo que Suzanne Collins proporcionou a nós fãs nesses últimos anos. E esse vídeo tá ficando muito mais sentimental do que deveria. And today I'm the age you were when you left. Assisti 2 vezes o filme no cinema, uma vez legendado e na segunda vez dublado. Mas tudo bem, né? Apesar que o dublado não passa tanta emoção quanto o legendado, o filme em si é muito bom. Eu já vi diversas críticas e vídeos aí comentando sobre o filme e eu vi que talvez os meus olhos de fã estejam um pouco cegos para certos defeitos, porque eu vejo certos comentários e certas coisas assim que no fundo eu sinto que eu concordo, mas ao mesmo tempo eu fico assim, não, esse filme é tão bom, é tão foda, tão perfeito. Mas eu consigo entender que pelo fato do terceiro livro ter sido dividido em 2 filmes, muita coisa foi colocada de forma que o filme ficou um pouco desgastante. Então, não pra mim, porque se eu pudesse, eu assistiria 10 horas de filme, 1000 horas de filme. Se aparece filme 4, eu ia assistir todos. E eu realmente achei foda. Talvez não tenha sido tão positivo para outras pessoas, mas pelo menos pelas notas que eu tenho visto, as pessoas têm dado notas medianas. No IMDb foi com nota 7.2, então não é um filme que as pessoas tenham odiado, mas não foi o que as pessoas esperavam. E eu acredito que se o livro não tivesse sido dividido em 2 quando fosse adaptado, talvez tivesse uma melhor receptividade. Mas enfim, eu gostei muito. Muita gente elogiou a cena do esgoto, que com certeza foi genial. Foi uma cena que eu conseguia sentir a adrenalina, principalmente eu tendo ido assistir na estreia, com todos os fãs gritando, desesperados. Quando acabou aquela cena e aquele personagem que vocês sabem morre, eu simplesmente estava tremendo, eu não sabia o que fazer, eu estava desesperado, eu tava com toda aquela adrenalina, como se eu estivesse ali naquele esgoto e estivesse correndo daqueles bestantes. Spoilers! Spoilers! E aí também a cena em que a Katniss mata a Coin e o Snow
ri e morre com as pessoas indo em cima dele. E como eu já disse spoilers aqui, então é isso aí. Enfim, quando eu postar esse vídeo provavelmente muita gente já vai ter visto o filme, se você não viu, desculpa. Mas todas as cenas, as mortes, a morte do Boggs, apesar que no livro é muito mais brutal porque você não vê, mas a descrição mostra que ele perdeu as 2 pernas e vê ele com as pernas deslaceradas. Ele não morre logo ali naquele lugar, ele é arrastado para um lugar, outro lugar sofrendo. Então tudo isso traz um grande impacto. A morte da Prim foi uma morte que pra mim foi muito confusa no livro. Eu nem percebi assim direito que ela tinha morrido. Eu voltei nas páginas e disse: meu Deus, a Prim morreu? Como assim? Como que isso aconteceu? E no filme foi meio que assim. Aconteceu justamente como no livro. Ela morre de repente, você fica assim sem entender nada. Apesar que eu já tinha lido o livro, mas eu imagino pra quem não leu, é uma morte que você fica assim: como assim ela morreu? E morreu. Então, eu achei que foi um filme que foi fiel ao livro, pelo menos. Teve muita coisa ali que foi colocada para encher o fato de que o filme foi dividido em 2. Teve. Mas eu achei que foi uma adaptação muito fiel. Como a franquia em si foi toda uma adaptação muito fiel desde o começo. Esse é um dos maiores elogios para as pessoas que leram o livro. O maior crédito que essas pessoas dão ao livro, ou dão ao filme, é de que foi um filme que adaptou bem o livro. Então, acho que isso é muito importante para os fãs. O marketing foi muito bom também. E esse filme representou o fim de uma era, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, esse filme vai ficar para sempre com todo mundo, pelo menos comigo e com todos os fãs. Desculpa a mudança de ângulo, mas é que enquanto eu editava esse vídeo eu percebi que eu não dei uma despedida. Então eu só queria recomendar para quem ainda não foi ver o filme que assista, realmente vale muito a pena. E para quem já assistiu, comenta aí o que você achou do filme e também da sua experiência ao longo dessa saga. E é isso aí. Que a sorte esteja sempre ao seu favor.